final de ano é sempre a mesma coisa, pessoas fazendo planos e mais planos para o ano que vai começar. O ano novo está associado a começo de ciclo, renovação de esperanças de que daqui para frente tudo vai ser diferente, para melhor, é claro. Na astrologia, é o planeta regente do ano que dá a direção geral para as tendências que marcarão mais aquele ano. O planeta regente de 2011 será Mercúrio, o deus da comunicação, do intelecto e da racionalidade. Mercúrio representa o sentido da razão. Tem a ver com a palavra falada ou escrita, com a publicidade, a internet, todo o processo de aprendizagem e estudos em geral. Neste programa especial, converso com a astropsicóloga Silvana Canella, que falará com a gente também sobre as previsões para 2011. Silvana, qual é o regente do ano de 2011? Palmeira, de acordo com a astrologia tradicional, o ano de 2011 será regido por Mercúrio. Mercúrio para os romanos e Hermes para os gregos. É um planeta pequenininho, que fica pertinho do Sol, então é até meio complicado se enxergar Mercúrio quando durante o dia. Você só vê Mercúrio ou anoitecer ou amanhecer, porque você não vai olhar direto para o Sol para ver Mercúrio, né? Então, quando nós falamos do ano de 2011, o planeta regente Mercúrio, nós estamos falando de uma influência, vamos dizer assim, sensível. Mas por trás dessa questão, existem outros planetas que também vão nos influenciar. Então, é muito difícil dizer que só existe Mercúrio em 2011. Nós temos muito mais além disso. Mercúrio é regente de quais signos? Ele rege basicamente os signos de Gêmeos e Virgem, sendo que, se a gente for pensar, por que um planeta rege dois signos? Antigamente só se tinha notícia a gente chama de Sol e Lua, embora eles não sejam planetas, né? Eles na realidade não são planetas, eles são luminárias, eles na astrologia são chamados de planeta. Então nós só tínhamos o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Então você tinha o quê? 7 planetas. Com a descoberta de Urano, Plutão e Netuno, nós tivemos 10 planetas. Então, acha-se que ainda vai se encontrar mais 2 planetas para completar o zodíaco. Acho um pouco difícil isso. Então, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Então, nesse ano, as pessoas dos signos de Gêmeos e Virgem estarão mais assim em evidência. Na mitologia, o que representa Mercúrio? Mercúrio em Roma, como eu já tinha comentado, para os romanos Mercúrio era o deus do comércio e na Grécia Hermes. Os dois têm características muito parecidas, né? São eles que são responsáveis pela comunicação, né? São eles os responsáveis pelo comércio em geral, pela arte. Também a gente pode dizer que Mercúrio ele é muito ligado às questões artísticas, e como a parte mais importante dele é na comunicação, nós estamos falando de jornais, de revistas, de televisões regionalistas, que são revistas regionais e televisões regionais, serão muito bem acolhidas, porque nós estamos num momento que as pessoas não querem mais aquela coisa massificante de televisões grandes. Nós estamos tendo exemplos aí de televisões que estão morrendo pela massificação, né? Vamos agora falar de sua especialidade? Qual é a diferença entre astrologia e astropsicologia? Na realidade, a palavra não seria diferença. A palavra certa é qual é a evolução de astrologia até a astropsicologia. A astrologia ela surgiu com um homem, né? Existem cientistas, principalmente astrônomos, que refutam a astrologia. Eles falam até mal da astrologia,
porque eles dizem assim, não, porque os planetas não estão mais na mesma órbita, não fazem mais parte do que era na Idade Média ou lá na Idade mais longe, onde começaram os estudos de astrologia. Então, nós temos o homem, desde que ele é homem, olhando para o céu e olhando as estrelas. Então, a astrologia é uma consequência dessa investigação do homem. Desde que ele nasceu, ele se pergunta quem sou eu, de onde vim, para onde vou. E o que são aquelas estrelas lá no céu? Essa linha nos remeteu à Idade Média, onde os astrólogos normalmente eram médicos que estudavam astrologia para descobrir os males das pessoas. Então, a astrologia ela era usada para tudo. Chega no século XX, com as descobertas de Freud e Jung, que são os pais da psicologia, e vários estudiosos, começando com um famoso americano chamado Dan Rudder, que é o precursor da astropsicologia. Foi ele, como um psicólogo estudioso, ele começou a questionar as questões. Será que existia mesmo algum fundo na astrologia? Foi essa a pergunta que Dan Rudder deve ter se feito, eu acredito, nessa fase, porque ele passou então a conclamar matemáticos, estatísticos, pessoas ligadas inclusive a uma área muito científica. Ele disse assim, vamos ver se a astrologia tem realmente algum fundo estatístico, algum fundo matemático. Quando se fala assim, uma pessoa que tem ascendente em Escorpião, quantas pessoas com ascendente em Escorpião, elas estatisticamente vão chegar a ter tal característica do signo? Então, a partir desse estudo, foi-se compilando estudos e mais estudos, e chegou a homens como da nova era, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo a nova era, que é um outro assunto bastante polêmico, né? Grandes estudiosos e matemáticos que escrevem hoje sobre astrologia nessa linha interpretativa. Jung já dizia, Carl Gustav Jung, um dos pais da psicologia moderna, ele dizia, o homem tem dentro do seu inconsciente um dos maiores acervos arqueológicos, mitológicos dentro desse inconsciente. Então, a arqueologia e a mitologia é tudo que é simbólico dentro do homem. A astrologia exerce um papel fundamental nesse inconsciente. Então, eu acho difícil uma pessoa hoje, é raro, não pegar o jornalzinho, a revistinha, para ir lá dar uma olhadinha no seu horóscopo. Tudo bem, a gente sabe que algumas pessoas até falam assim, imagina isso daqui. Por isso que a astropsicologia ela vem na linha da individualização do mapa astrológico, que é, vou fazer um mapa astrológico de cada pessoa. Então, se você quer saber sobre o horóscopo teu, é específico teu, de acordo com o teu mapa astrológico. E ele não vai se pautar necessariamente por questões de adivinhação. Ele vai ser muito mais pautado na questão assim, qual é como eu funciono, quem sou eu e como eu posso modificar algumas coisas que eu não gosto em mim, algumas questões que estão pendentes na minha vida, que eu falo assim, nossa, isso acontece direto comigo, por que isso ocorre? Então, dentro disso, tem que se vivenciar, querer vivenciar na realidade, uma mudança muito profunda do eu, que é através da astropsicologia.